Você sabia que em determinado momento a comunicação entre Deus e o homem era uma comunicação perfeita? Não havia ruídos? Mas aí veio o pecado. E essa comunicação agora passou a ter problemas. Mas o Senhor nunca abandona seus filhos, porque Ele quer falar e quer ouvi-los. É isso que nós vamos entender hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade, se você está ligando pela primeira vez, aqui a gente estuda a Bíblia. É uma escola, nós temos o nosso guia de estudos. E você pode participar com a gente. Você pode solicitar o seu guia de estudos. Estamos começando essa semana uma nova temporada com um novo guia. Deus me ouve? Nós vamos explorar o tema da oração. Se você tem o hábito de orar, você vai descobrir novas ideias a respeito de como a gente deve, o que deve ser e como nós devemos conversar com Deus realmente e como devemos ouvi-lo. Se você não tem o hábito de orar, se você não sabe o que é, eu quero convidar você. Deus ouve você. Deus quer ouvir você. Peça agora seu guia de estudos, é gratuito. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp neste momento. Está aparecendo aqui na sua tela. 12 982 44 44 49. Vou virar para cá, porque daí eu posso apontar aqui, ó. 12 982 44 44 49. E agora eu vou voltar para cá para você ver um pouquinho do nosso guia de estudos. Olha, eu vou dizer para você, ontem a gente estava com o pastor Leidivan, né? Um texto extremamente reflexivo para a gente, uma proposta didática do preenchimento de textos bíblicos, que é muito legal, porque a gente vai gravando. E olha, além disso, você tem também as videoaulas. Pastor Leidivan gravou para cada lição uma videoaula. Você clica aqui, tem um QR Code aqui, e você pode assistir todas as aulas pelo celular. É isso mesmo, é o que a Novo Tempo oferece para você. É gratuito. Manda uma mensagem agora, 12 982 44 44 49. É gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são aqueles que fazem as suas doações para que a Novo Tempo leve a sua mensagem a todos os lugares, porque a Novo Tempo não pode parar. Quero lembrar a você que você pode mandar mensagem, também pode ligar no horário comercial pedindo seu guia de estudos, tá? Vamos colocar aqui o horário do telefone aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21, você vai receber, né, daí você vai ser atendido pelos nossos atendentes e vai receber também aí na sua casa o guia de estudos. Vamos colocar também o nosso site para você pedir o seu guia? novotempo.com/escola bíblica. Também preenche o cadastro. Eu não falei, né? Quando você mandar a mensagem do WhatsApp, é bem simples. Você recebe um link, clicou no link, preenche o cadastro e aí você escolhe. Quer um PDF, quer um arquivo que já vai receber no celular ou quer o físico? Eu gosto do físico aqui, para preencher, tá? Mas daí fica a sua escolha, tá bom? E a gente agradece a você que é um anjo da esperança, você que faz com que a Novo Tempo leve essa mensagem a todos os lugares. Vamos orar a Deus? Deixa eu dar o telefone do Anjos, né? Aqui, deixa eu virar para cá. Aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 30 30. Se você quer fazer a sua doação, ligue. Neste momento a equipe está aqui pronta para atender você, tá bom?
Combinado? Vamos orar a Deus nesse momento, então, porque o guia de estudos só tem um propósito: nos levar à Bíblia. E eu quero orar antes de abrir a Bíblia. Vamos conversar? Pai, nos dê iluminação através do Espírito, para a gente entender o texto, para entender o tema. A gente quer te ouvir, a gente quer falar, mas a gente quer que essa comunicação seja eficaz, que a gente se submeta a Ti verdadeiramente. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, aqueles que acompanham cada dia aqui o programa Escola Bíblica, ou talvez aqueles que estão assistindo pela primeira vez. Que a Tua bênção esteja sobre a casa deles. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos voltar. Ontem eu apresentei uma parte introdutória do nosso guia de estudos, tá? Apresentei para você e apresentei 3 definições. Quero retomar essas definições aqui. 2 de Ellen White, que nós cremos na Igreja Adventista que foi inspirada para escrever, e ela diz: a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. É interessante, né? Porque aqui o significado é: eu me coloco diante do Senhor, colocando exatamente o que está no meu íntimo. Mostra proximidade, esse é o objetivo. O segundo texto, ela diz que a humanidade de Jesus fez da oração uma necessidade e um privilégio. Então, Jesus, como homem, clamava a Deus. Nós mostramos ontem o texto de Marcos, capítulo 1, verso 35. Jesus buscava incessantemente ao Senhor em um momento específico, a sós, não havia nenhum tipo de barulho para que ele pudesse conversar com Deus. O texto diz que na madrugada ele conversava com Deus. Lógico, havia uma intensidade no seu dia. E um outro texto do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer que diz: orar não significa simplesmente derramar o coração, mas encontrar com o coração saturado ou vazio o caminho para junto de Deus e falar com Ele. Eu gostei muito dessa expressão, que eu abro o meu coração para Deus, mas muitas vezes esse coração está saturado, ele está vazio, e eu preciso encontrar o caminho para junto de Deus falando. Agora, eu encontro, e eu vou ligar o texto com o texto anterior, eu encontro quando eu o vejo como um amigo, alguém que se preocupa comigo, mas alguém que está próximo de mim, alguém que tem interesse naquilo que me angustia, naquilo que está no meu íntimo. Você vê Deus dessa forma? Você acha que Deus se preocupa com você? Estou falando para você nesse momento que talvez esteja decepcionado por alguma situação e acha: Deus não me ouve, Deus não se preocupa comigo. Nós vamos entender isso e vamos entender esse processo de comunicação com Deus, mesmo quando nós estamos frustrados. Como diz Dietrich Bonhoeffer, eu tenho que encontrar o caminho nesta fala. Vamos lá, vamos seguir o nosso estudo. Orar é mais do que pedir ou agradecer. Eu gosto de refletir dessa forma. Orar é mais do que pedir ou agradecer. Orar é ter o olhar de Deus para a minha vida. Esse talvez seja o grande desafio. Pedir e agradecer fazem parte do processo da oração. Pedir e agradecer envolve este momento com Deus. Ele deve existir? Deve existir. Mas é mais do que pedir e agradecer. Orar é entrar no universo de Deus para ter a visão dele para a minha vida. O que o Senhor quer? Eu desejo isso. Eu estou colocando isso. Mas o que o Senhor quer? E aí, através do Espírito, nós vamos tendo essa iluminação. Porque é preciso orar, mas o processo de orar gera essa confiança, essa entrega.
que é esse olhar de Deus. Vamos lá, sequência. Gênesis capítulo 1, verso 28. Antes de ler o texto, eu quero ir aqui para a tela, só para a gente usar aqui uma forma de a gente explicar. Em todo o processo de comunicação, basicamente nós temos, né, o emissor e nós temos o receptor. Escrevi certo, né? O emissor e o receptor. E aqui nós temos a mensagem. Em todo o processo de comunicação é assim. Então, estou conversando com você, eu sou o emissor. Eu estou apresentando uma mensagem, estou estudando o tema da oração. Você é o receptor, é aquele que está ouvindo. Você manda uma mensagem para a gente, pastor, manda um abraço para a gente. Você se torna o emissor e nós que recebemos o receptor. Em toda comunicação é assim. No processo da oração é igual. Então eu estou aqui orando, certo? E Deus está aqui ouvindo a oração. E eu estou apresentando para Deus a minha mensagem. Originalmente, lá no princípio, na descrição de Gênesis, a gente vai colocar agora um olhar específico para isso. Essa comunicação, ela era perfeita. Por quê? Porque aquilo que o homem falava, Deus ouvia, e aquilo que Deus falava, basicamente ali a gente vai ver, Deus é o emissor, Deus falava e o homem ouvia. Não havia nesse processo de comunicação nenhum tipo de ruído. A mensagem era perfeita. Dá para entender? Fica claro para você? A oração, como um processo de comunicação, basicamente é isso. Eu falo, Deus me ouve, ou Deus fala e eu ouço. Agora, o que acontece? Vamos ao texto. Quanto tempo eu tenho aqui? Ok, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, Deus está apresentando a mensagem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui a gente tem claramente uma fala de Deus para o ser humano. A gente já estudou Gênesis algumas vezes na descrição, lá na criação, mas eu quero convidar você agora para a gente fazer uma análise desse processo de comunicação. Então, Deus está falando, tá? É isso que a gente encontra no texto. Então, agora, nós não estamos analisando o ato criador, nós estamos analisando a partir de uma fala de Deus. Ela é uma fala perfeita, não há ruído. Por quê? Porque o ambiente é perfeito, não há pecado, não há erro, não há equívoco. Vou explorar isso logo depois do intervalo. É rapidinho, a gente já volta. Não sai daí, isso é importante para a gente entender a oração. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Nós temos um guia de estudos que nos conduz para a palavra. Estamos começando uma nova temporada, estamos na nossa primeira lição, Um Privilégio Restaurado, nossa conversa com Deus. Se você deseja receber o nosso novo guia de estudos sobre a oração, mande uma mensagem agora para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Você vai receber um link, clicou nesse link, preenche o cadastro e aí é só receber aí, aguardar para receber aí na sua casa gratuitamente. Tá bom? Você também pode ligar em horário comercial para 0 Operadora 12 21 27
3121 ou ainda acessar o nosso site. Está aparecendo tudo aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica é o nosso site, horário comercial, telefone agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou WhatsApp, você pode mandar neste momento 12 982 44 44 49, tá bom? Receba seu guia, tenho certeza que vai ser bênção para você e para sua família. Quero mandar alguns abraços, porque é tão bom na nossa escola aqui poder ouvir você. Então, manda seu recado, suas perguntas, seus comentários. Quer mandar em áudio, do jeito que quiser. A gente ouve todos aqui. A Lídia ouve todos os recadinhos, a gente compartilha e a gente ora por você também, tá bom? Então, vamos lá. Pastor, minha mãe assiste todos os dias. Ela já recebeu o estudo bíblico dela, da temporada passada, né? E ama acompanhar, é a dona Milta de Goiânia. Um abraço, dona Milta, obrigado. Dona Milta, olha, tem aí o seu guia, agora pode pedir o seu novo guia aqui, tá? Boa noite, manda um abração para nós, Esther, Sofia e Marilene Simplício Mendes, no Piauí. Um abraço para vocês do Piauí, somos ouvintes de todos os dias. Boa noite, pastor, manda um alô para minha família. Somos da Igreja Adventista de Pombal, distrito de Cajazeiras, na Paraíba. Que legal, um abraço para vocês da Paraíba. Paz, pastor. Manda um abraço para o Luiz Henrique e Jaciara. Um abraço, Luiz Henrique e Jaciara. Boa noite, nós estamos assistindo Escola Bíblica. Manda um abraço para os meus pais, Walter e Ana, de Machado, sul de Minas Gerais. Um abraço, seu Walter, e para a dona Ana. Deus cuide de vocês aí, tá bom? Lembrando, está aqui o telefone para mandar os recadinhos, é o 1298109-1268. Vamos juntos, vamos continuar o nosso estudo? Vamos lá, voltemos aqui. E Deus falou com eles nesse processo de comunicação, a comunicação perfeita. No texto seguinte, o verso 29, e disse Deus, mais uma vez, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então Deus disse, Deus falou, desfrutem da terra, toda a terra vai fornecer tudo o que vocês precisam. Um processo de comunicação sem nenhuma dificuldade, sem nenhum ruído. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto... Não, deixa eu voltar, antes de fazer essa reflexão. Quero convidar você, pega a sua Bíblia aí, se você tem, se não, me ouve aqui, é que eu acho que eu não incluí esse verso aqui, que está no capítulo 2, e o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, mais uma vez Deus está falando, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É mais uma citação da fala de Deus. Deus deu todas as ordens. Deus havia acabado de criar o ser humano perfeito e Deus falou de forma perfeita e eles ouviram de forma perfeita. E aqui também, quando Deus dá a ordem, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem comer. Então essa é uma comunicação perfeita. Uma pequena análise aqui com você, que eu gosto de pensar sempre nesse tema, é o poder da palavra no texto bíblico. Você vê que isso se repete no ato criador de Deus, e disse Deus, e isso acontecia. E disse Deus, e isso acontecia. Então Deus nos fala. De quem ouve é o poder da palavra, e de quem fala é o poder da palavra. Então, assim, no processo da comunicação, só para a gente voltar aqui, vamos voltar aqui. Aqui há poder na fala. Ele está falando. E como é que eu estou ouvindo isso? Deus está falando para você. Como você tem ouvido a fala de Deus? Você está falando para Deus, se você, no caso, é o emissor. Deus está ouvindo? Está. Agora, nesse processo de comunicação, aqui,
que antes era perfeito, agora não era mais perfeito. Ou seja, dificuldade para ouvir. Quando eu era criança, muitas vezes eu estive do lado do meu pai ouvindo rádio, programas, jogos de futebol. Meu pai gostava muito de ouvir o rádio. E às vezes, o sinal do ouvir aquele rádio não era bom. Ficava com chiados, com dificuldade para entender. E ele tinha que girar o radinho com a antena para que pudesse alcançar o melhor sinal. E a gente ficava assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O processo de comunicação inicial entre Deus e o homem é perfeito. O poder de quem fala e recebe o poder de quem está ouvindo. Mas agora nós temos o chiado, ou seja, Deus ouve perfeitamente. Agora eu tenho dificuldade para ouvir. Deus me fala perfeitamente, mas eu tenho dificuldade para ouvir. E é isso que a gente vai aprofundar. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado que esse poder se preserve na minha fala e na fala que Ele tem. Pastor Leidivan coloca no guia de estudos uma frase bem interessante. Na comunicação entre Deus e o homem não havia impedimentos, não havia barreiras, não havia ruídos ou algum tipo de obstáculo. A comunicação era limpa, perfeita. Agora o que acontece? Gênesis capítulo 3, verso 8, é o capítulo da queda. Nós vamos analisar esta queda, o erro, o lapso. Quando o ser humano se afasta de Deus, nós vamos analisar a partir de um processo de comunicação. Lembra? Era perfeito. Mas olha o que acontece. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Qual é o contexto aqui? O homem e a mulher se afastam de Deus, tomam do fruto daquela orientação que Deus havia dado, cometem o pecado, ou seja, o lapso, o pecado começa a existir, e a partir desse momento, a comunicação não é mais eficaz. Deus chama. Onde vocês estão? Onde vocês estão? E o que acontece? Qual é a reação pós-pecado? Como é a comunicação pós-pecado? Olha que interessante. O texto diz, quando eles ouviram a voz do Senhor, esconderam-se. Antes havia uma disposição para ouvir. Agora, por causa do pecado, não há uma disposição para ouvir. Você sabe que dizem os especialistas que nós temos dificuldade para ouvir. Nós temos muito mais disposição para falar. Isso nas conversações do cotidiano. Nós temos dificuldade para parar e ouvir. Normalmente, quando alguém está falando com a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar. A gente não tem o que os especialistas chamam de um ouvido atento. Você acredita que isso é possível também na oração? É. Às vezes a gente tem muita coisa para falar, mas não temos um ouvido atento para aquilo que Deus quer nos falar. Mas Deus vai restaurar. Deus sempre vai ter um caminho para que as pessoas o ouçam. E a gente vai estudar isso amanhã. A gente vai aprofundar isso amanhã. Sabe por quê? Deus quer te ouvir. Mas Deus quer que você o ouça. E no processo da oração, eu falo e eu ouço. Eu falo e eu ouço. O que você tem para colocar diante de Deus nesse momento?
Você gostaria de colocar? Você quer abrir seu coração? Talvez ele esteja apertado, talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas vamos orar. Pai, abrimos o nosso coração para Ti, mas também abrimos o nosso ouvido, porque falamos, mas queremos Te ouvir. Fala para nós, através da Tua palavra, através do Espírito, através de uma música, fala para a gente. Eu clamo, meu Deus, e ouça o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.